Salve galera, beleza aí? Esta é mais uma aula de História aqui no canal Farol da História com o professor Mário Mendes e nós vamos falar hoje para os sextos anos, sexto C, sexto F, da minha querida escola Arthur Gaioto, aqui de Serquilho, tá? E nós vamos falar do capítulo 5, Povos Nativos, Povos do Continente Americano, beleza? Peguem a apostila, vamos fazer essa videoaula, senta no sofá, presta bastante atenção. Ao final da aula, só fazer os questionários da apostila e correr para o abraço. Beleza? Vamos lá! Roda a vinheta! Estamos de volta, certo? Beleza. Capítulo 5, os povos do continente americano. Antes de Cristóvão Colombo chegar à América, existia aqui milhões de pessoas. Eram divididos em diversos povos, diversas civilizações. Aí na sua apostila, na página 278, tem aí uma lista dos povos que habitavam esse continente no começo. E você sabia que a América começou a ser povoada há milhares de anos? Conforme diz na apostila, entre 11 e 50 mil anos atrás, diversos povos se estabeleceram na região, organizando-se em pequenas aldeias ou em comunidades mais complexas que chegaram a se tornar grandes impérios. Os povos nativos da América tinham os mais diversos costumes, línguas e maneiras de se organizar política e socialmente. Na página 278 você vê um mapa aí com a localização de diversos povos, tá? Tem aí os Inuits, que habitavam as regiões frias do continente, viviam da caça de animais, os Sioux, na América do Norte, os Astecas, os Maias, os Incas. Tá? E aqui no Brasil, habitavam, entre outros, os Tupis, tá? Que além do cultivo agrícola, eles construíram grandes aldeias, algumas com cerca de 3 mil pessoas habitando. Beleza? Vamos em frente. Vamos falar um pouquinho da civilização maia, tá? Entre os séculos 3 e 5 e 10, os maias se estabeleceram na região onde atualmente se localizam países como a Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador e parte do México. A civilização maia, então, ela ficou conhecida por desenvolver cidades com uma estrutura urbana avançada, com diversos tipos de edifícios e centros cerimoniais utilizados para diversas atividades, como o comércio e os rituais religiosos. Nessas cidades, galerinha, o poder político era exercido por um líder religioso, considerado pelo povo como um representante dos deuses, tá? E por serem independentes entre si, com leis e governos próprios, as cidades maias formaram cidades-estado. Entre elas se destacaram a cidade de Mayapan, Tikal, Chiquém e Itzá. Certo? Cidade-estado, qual é a definição? É uma cidade independente, ou seja, com leis, administração e governos próprios. Civilização, qual é o conceito, o significado desse conceito? Civilização é uma população que se estabelece em determinado território e apresenta um conjunto de características sociais, políticas, econômicas e culturais semelhantes. Beleza? Vamos em frente aí, pessoal. Vamos falar um pouquinho da cultura maia, beleza? A civilização maia desenvolveu conhecimentos dos mais diversas áreas, como astronomia, na matemática e na arquitetura. E os maias, galera, também elaboraram um sistema de numeração que facilitou em muito as atividades cotidianas deles, principalmente as administrativas e as comerciais. E nesse sistema, os algarismos eram representados por meio de símbolos como um ponto, uma barra horizontal, ou uma forma oval, parecida com uma concha que representava o zero. Certo? E o sistema de escrita deles, que eles desenvolveram, era formado por cerca de 800 sinais que podiam representar sons, ideias, objetos. Esses símbolos eram elaborados por escritores especializados, chamados escribas, e registrados em rochas ou em códices. Além de ter a função de comunicar, a escrita maia possui um caráter sagrado. Por isso, os escribas eles dedicavam tempo para aprimorar suas mensagens por meio de símbolos ricamente adornados. Veja a ilustração na sua apostila, galera. Muito bem, já olharam na apostila, belezinha, vamos lá. A civilização asteca. Então a gente está falando basicamente dos incas, dos maias e dos astecas.
considerados aí pelos historiadores, pelos especialistas, como as civilizações mais importantes da América Espanhola. Tá? América Espanhola porque foram colonizados pelos espanhóis, por isso que em todos os países da América do Sul e América Central se fala o castelhano, que é um derivado do espanhol. Apenas no Brasil se fala o português, porque fomos colonizados pelos portugueses. E na América do Norte, ali acima do México, fala-se o inglês, motivos óbvios, né? Foram colonizados pelos ingleses. Bom, vamos falar da civilização asteca. Ela se estabeleceu na região central do México, fixando-se em terras perto do lago Texcoco, no ano de 1325. Então, nesse local, eles fundaram sua capital, uma cidade de nome um pouco complicado, chamada Tenochtitlan. Os astecas tinham uma tradição guerreira e, por isso, ampliaram seus domínios, conquistando os povos que viviam na região. E os povos conquistados eram obrigados a lhes pagar um tipo de tributo ou imposto, contribuindo então para o aumento da riqueza dos astecas e para a formação de um poderoso império. Beleza? A religiosidade dos astecas, eles eram politeístas porque eles adoravam diversos deuses que geralmente estavam relacionados aos elementos da natureza, além de serem considerados capazes de controlar a vida e a morte. Tá? Na sua apostila, na página 282, tem algumas ilustrações falando um pouquinho desses deuses aí que eles adoravam. Tá? Vamos em frente. Qual era a organização militar? Como é que era a organização do exército? Então nós vimos que a tradição deles era de ser um povo guerreiro. Isso contribuiu para a expansão do império. E o exército era composto então de homens bem treinados que estavam sempre prontos para conquistar novas terras. E essa conquista, no entanto, podia ser feita por meio de acordos entre os astecas e líderes da região a ser dominada. E se o acordo não fosse aceito, o pau comia. O exército asteca atacava a região, tomando-a à força. Caso aceitasse, então, esses acordos, os habitantes locais deveriam se submeter ao domínio asteca, pagando-lhe tributos. E essa tributação podia ser paga em penas, plumas, jade, ouro, prata, milho ou cacau. O comércio asteca era uma atividade muito importante no dia a dia deles, e existiam grandes mercados onde as pessoas trocavam diversos produtos. Veja a ilustração na sua apostila. Vamos falar um pouquinho sobre a sociedade inca. Na sociedade inca, o poder era exercido de maneira centralizada por um imperador denominado Sapa Inca. Os incas, eles consideravam descendente do deus Sol Inti, por isso costumavam realizar cerimônias para homenageá-lo. Abaixo do imperador estavam aqueles que não pagavam impostos, como juízes, contadores e chefes militares. Havia ainda os pequenos comerciantes e artesãos, além dos camponeses que se organizavam em comunidades chamadas Olhu, nos quais podiam cultivar a terra de maneira coletiva. Qual era o dia a dia lá no Império dos Incas? Os Incas, então, eles elaboraram o quipu, um instrumento feito de cordões que os auxiliava no controle de diversas atividades cotidianas, como a produção agrícola, a arrecadação de tributos, e possivelmente tinha alguma função narrativa ali, né, de algumas histórias. Embora elas ainda não tenham sido decifradas pelos pesquisadores, mas ainda existem esses objetos aí, que depois você olha aí na sua apostila. Eles também construíram cidades, templos e muralhas que surpreendem por sua grandiosidade. Tá? Essas construções geralmente eram feitas com grandes blocos de rocha que se encaixavam perfeitamente, sendo capazes de suportar terremotos que ocorriam na região. Tá? Muito bem, então. Nós falamos, então, basicamente sobre os astecas, sobre os maias, sobre os incas. Tá? Espero que tenha gostado dessa videoaula. Façam as atividades na apostila. A gente se vê muito em breve em outra videoaula. Forte abraço e até mais.